Bom dia, graças a Deus eu aqui novamente, né? Podendo gravar. Foi concluído ontem o tratamento, né? Que estava tão esperado para que eu pudesse voltar a gravar, voltar a sorrir, que não estava dando mais, né? Eu já estava tirando até a máscara do jeito que estava mesmo, para poder falar, mas eu sinto um desejo muito grande de gravar, de poder falar da glória de Deus, da palavra de Deus. E eu estava aqui orando ao Senhor, falando com Deus o que falaria, né? E o Senhor me deu uma palavra em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 em diante. Que muita gente diz assim, mas será que Deus quer me usar? Será que Deus quer alguma coisa comigo? Será que Deus me perdoou ou Ele me perdoa? Será que eu tenho condição ou capacidade de ser usado nas mãos do Senhor para poder ganhar almas para Ele? Nosso Deus é um Deus que ama, que transforma, que perdoa. E cada um de nós temos um dom, 2 dons, não sei. Depende como nós estamos buscando, né, a Deus, e Ele vai usar da forma que Ele quer. Ele vai dar o dom que Ele quer, da maneira que Ele quer, para a honra e glória dEle, né? Então, a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 em diante, nós vamos ler aqui que Ele dá um dom para outro tipo de dom para outro, mas todos fazem parte do corpo de Cristo. Ele quer que nós deixemos a nossa vida nas mãos dele, para Ele usar da maneira que Ele quer. Ganhar almas, tirar o povo desse mundo cruel e perdido. E nas mãos do Senhor a gente tem livramento, tem bênção. Ele guarda, Ele protege. Eu vi a mão do Senhor o tempo todo nessa pandemia. Tive infarto? Tive. Fui operada? Fui. Mas até os médicos, o médico que fez a minha cirurgia com a esposa dele, se surpreendeu. Ficou muito surpreendido com o renovo, remoçou, a cura foi rápida, os ferimentos fecharam de uma forma tremenda por causa da diabetes. Então, a mão de Deus, assim, esteve o tempo todo, livrando, guardando, porque Ele tem um propósito. E quando Ele tem um propósito, não morre. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Quando a gente pensa que tá o fim, acabou. Aquelas pessoas que ficam ao nosso redor, ou de redor, né? Elas ficam torcendo, elas ficam esperando, agora acabou, agora vai morrer, não vai dar em nada. Mas elas não sabem que a última palavra vem de Deus. Elas não sabem que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Ela pode ir até o final. No último fôlego, o Senhor dá vida. Ainda que morra, o Senhor tem poder para ressuscitar quando Ele tem propósito. Ai, como o nosso Deus é magnífico, né? E Ele fala aqui na palavra dele dos dons que Ele dá. Algum dom você tem, porque Deus não deixa ninguém sem dom. Então deixa Deus te usar, deixa Deus fazer da sua vida um vaso que faz a diferença. Um vaso que Ele vai usar de uma forma magnífica, tremenda. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 7 em diante. Para o bem de todos, Deus dá a cada alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. Tem muita gente que quer que o seu pastor tenha tudo que é dom. Ele tem que ser. É assim.
Não, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que você quer. Entendeu? Desde que seja usado esse dom para a honra e glória do Senhor. E quando a gente não tá na vontade, na direção, ali naquela reta que o Senhor quer que a gente esteja, Ele põe a mão, Ele abate. Ei, volta, você tá no caminho errado. Não é por aí. Ei, você me desobedeceu, ó, vou te dar uma surrinha, mas volta. Porque Ele tem um plano, Ele tem projeto, e o projeto dele não morre. Nós, seres humanos, desobedecemos, nós, seres humanos, saímos da linha, mas Ele faz a gente voltar para a linha. Passo que passa, dor, angústia, vergonha, humilhação, mas Ele faz a gente voltar para a linha. Por quê? Porque Ele tem propósito. E a cada um de nós Ele dá o dom. E esse dom não pode ser enterrado. Esse dom tem que ser usado para a honra e glória dele, não honra e glória nossa. A hipocrisia do ser humano é tão grande que eles agem como se fosse o santo do santo que veio do céu para cá na terra. Quando o Senhor Jesus estava com a prostituta e todo mundo queria lançar pedra sobre ela, Ele estava quietinho ali escrevendo na areia. E Ele viu aquela multidão doido para acabar com a vida daquela mulher. E Ele é tão sábio esse nosso Deus. Ele é magnífico. E de repente Ele olha para aquela multidão que estava com a pedra na mão, tudo santo, né? Que é assim que age a igreja, né? Povo de Deus. Ele olha para aquela multidão e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando eles olharam para si, eles viram que realmente eles não tinham o direito de atirar a pedra naquela mulher, que todos eles tinham pecado. Uns maiores, outros menores. E a gente adora julgar, né? Mas o nosso Deus é magnífico. E Ele te chamou. Ele te chamou, Ele te selou para a honra e glória dEle. E a palavra de Deus diz que Ele dá o dom para quem Ele quer. E para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Deixa Deus usar no dom que Deus te deu. E para de humilhar aquele que não tem o dom que Deus te deu. A cada um, Ele dá segundo o querer dEle. É para se cumprir o propósito dEle. Por que você se exibe tanto? Se orgulha tanto? Nariz empinado, orgulhoso. O Senhor abate, né? Tem jeito, não adianta. Não tem jeito. Para uma mesma pessoa, o espírito da fé. E para outro, olha só, para a pessoa dá o espírito da fé. Por isso que a palavra de Deus diz: quem não tem fé, peça que Deus dá. Então vamos pedir a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta o pastor orar, não adianta na televisão orar, não adianta ninguém orar por você se você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O dom da fé é Deus que dá. E se você vê que não tem o dom da fé, peça a Deus que Ele te dá. Não é verdade? Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Né? Nem todo mundo nasceu para pregar, para anunciar, mas algum dom você tem e deixa Deus usar a sua vida no dom que Ele te deu. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que vêm dele. É forte, né? É Deus que dá. Não adianta a gente requerer da pessoa: não tem isso, não faz aquilo. Não adianta. Deus vai usar o dedinho mindinho e todos fazem parte do corpo de Cristo. Uns é o nariz, outros é a orelha, outros é a língua do corpo de Cristo. Mas cada um é útil
no corpo de Cristo. Amém? Entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Nem todo mundo fala. Entendeu? E para outro, ele dá a capacidade de interpretar. Nem todo mundo interpreta o dom de língua. O que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Você pode ler na palavra de Deus, 1 Coríntios 12, do 7 em diante. Entendeu? Então deixa Deus usar a sua vida. Pare de ter um coração duro. Tá um nojo esse mundo. Tá um nojo. A gente liga a televisão, vê quantas pessoas elas querem curtir, se divertir, dançar, passar a noite inteira na orgia, no motel, traições. Deus, mas a hora vai chegar. Quando Deus pediu para Noé fazer a arca, ele ficou 100 anos fazendo a arca. Pensa bem, 100 anos ouvindo todo mundo dizer, você tá louco, esse aí é louco, esse é doido, esse é maluco. Mas ele estava obedecendo a ordem de Deus e sendo humilhado, sendo assim ridicularizado. É ridículo, é doido. A água veio, começou a subir. Ele entrou com toda a família na arca, um casal de animais. Deus, o próprio Deus travou. Vocês não querem saber de mim? Travou a porta, porque senão Noé, o coração de Noé não ia aguentar e abrir a porta. Deus trava a porta. Ninguém podia abrir. Morreu todo mundo. Deus acabou com a humanidade. Eu peço a você, dê crédito à palavra de Deus. Abra o teu coração. É tempo de se humilhar diante de Deus. É tempo de confessar que só Ele é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter um dia magnífico, mas refletindo em toda essa palavra. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Amém? Eu tô tendo cada experiência com meu Deus. Eu tô tendo cada experiência com Ele que eu olho para trás e digo, Pai, valeu. Quando a gente está no deserto, a única coisa que passa na cabeça da gente é desistir, vontade de morrer, né? Quando Deus permite certas coisas na nossa vida, a gente quer sair do corpo. Quando o deserto acaba e Deus fala assim, filha, ó, acabou. Filho, ó, tô botando um ponto final. Agora eu vou te exaltar, agora eu vou te abençoar. Aqueles que não tiveram do teu lado, aqueles que não te ajudaram, vão ficar envergonhados. Porque eu estive no controle o tempo todo da sua vida. E é tão maravilhoso, eu não deixo Deus. Porque Ele realmente muda a história. Te caluniam, te prejudicam, te detonam, te pisam. Tô falando de crente. Tô falando do cheio do Espírito Santo. Ai, como meu Deus é lindo. Como Deus é lindo. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena. Deus abençoe vocês. Ficam na paz, ficam com Deus.